Bom dia, meu irmão. Tudo bem com você? Como é que está o Graças a clima aí Deus. perto de Curitiba? Rapaz, está gostoso aqui. Hoje está bom, tá uma temperatura para a gente, para essa época, bem amena. Acho que deve estar aí uns 17 graus, né? Aqui estava bem Sim. seco e quente, praticamente não está tendo. Teve algumas ondas frias só, mas quase que não está tendo inverno, né? Sim. Hoje choveu, graças a Deus deu uma chuvinha aqui, a gente gosta do clima úmido. Sim, deve estar ótimo. Eu convidei o pastor e ele gentilmente cedeu esse tempo. Eu sei que o seu tempo é bastante corrido. Nós não temos muito tempo, nem porque o Instagram deixa e também porque a vida do pastor não é simples. Ele conseguiu abrir esse espaço. Pastor Marcos Borges, o pastor Cote, é líder da base ali de Almirante Tamandaré, a base da Jocum de Almirante Tamandaré. E alguém muito especial escreveu este livro, Raízes da Depressão. Esse livro, uma bênção, foi bênção na minha família, na minha casa. Então, nós queremos hoje falar sobre isso. E o tema da nossa live é justamente isso, porque muitas vezes a pessoa que está sentindo os sintomas da depressão e essa enfermidade, o pastor vai falar aí se ela é orgânica, se ela é espiritual, se ela é tudo, se ela é só uma parte. Eu vou deixar o pastor falar e eu vou falar um pouco menos hoje, porque quero ouvi-lo mesmo. Pastor, desde já lhe agradeço. O senhor é bênção, o senhor é um alguém especial que me abençoou, abençoa a minha casa. Eu empresto esse livro, eu compro esse livro e dou para as pessoas que estão sofrendo com essa enfermidade, com essa dor da alma. Então, pastor, eu queria que o senhor se apresentasse aí, pessoal, se eu deixei de falar alguma coisa. Vamos iniciar o nosso bate-papo sobre esse tema. Então, gente, bom dia aí para todos que já estão entrando aí na nossa live, né? É um prazer muito grande a gente poder ter esse momento aqui de compartilhar, eu acho, sobre um tema tão importante, né? Eu sempre digo, né, que quando eu escrevo um livro, normalmente eu estou entrando numa brecha da geração, numa lacuna, né, em áreas que realmente assim tem uma demanda muito grande, principalmente por aconselhamento. Nesses últimos 20 anos, a gente tem assim dedicado muito esforço, né, e principalmente no sentido de desenvolver conteúdo nessa área do aconselhamento. E a depressão, literalmente, é o mal emocional desse século, né? Estima-se aí em torno de 20% da população mundial, né? De alguma maneira, de uma maneira mais forte, mais intensa ou menos intensa, sofrendo aí com as questões depressivas, né? E é um tema muito abrangente, né? Como você falou, é um tema muito abrangente. E eu tentei colocar aí nesse livro, né? Vamos dizer assim, aquelas coisas que eu percebi que são mais importantes. Muito do que está escrito nesse livro aí, de certa forma também, é um resultado, né, daquilo que a gente vai observando, né, nos aconselhamentos que a gente faz, né, os aconselhamentos pastorais. Eu pessoalmente, assim, eu não sou psicólogo, né, de formação, nem psiquiatra de formação, mas eu sou meio autodidata, sabe? Eu gosto de estudar bastante, eu estudo, não é? Mas a prática também nos ajuda bastante, né? Inclusive, uma das coisas que a gente coloca aí, assim, quando você trata um quadro depressivo, a gente precisa de pensar multidisciplinarmente, não é? Então, exatamente porque a depressão é uma conjunção de muitos fatores de diferentes naturezas, não é? Então, por isso, inclusive, o título do livro é esse, Raízes da Depressão, né? Normalmente não é a depressão, não é só um fator, ela é multifatorial, né? É uma sobreposição de vários fatores de diferentes naturezas, onde cada caso é um caso, cada quadro é um quadro, não é? Inclusive, uma depressão ela pode estar pouco evoluída, ela pode estar muito evoluída, não é? Normalmente, quando a gente considera um quadro clínico de depressão, a gente já
está levando em consideração que os problemas, vamos dizer assim, pneumo e psicoemocionais, eles já afloraram organicamente, né? Inclusive o que a ciência reconhece aí como os problemas psicossomáticos. Eu até iria um pouco mais profundo, um pouquinho mais profundo do que isso, dizendo, né, eu gosto dessa lógica do pneumo psicossomático, exatamente porque lá em Tessalonicenses, né, Paulo, ele fala que nós devemos nos apresentar, né, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus, e ele fala corpo, alma e espírito, né? Ou seja, espírito, pneumo, alma é o psique, não é? E soma é o corpo. Então, o que é uma desordem psicossomática ou pneumopsicossomática? Né? São esses problemas, né? Problemas espirituais, problemas psicoemocionais que acabam aflorando organicamente, não é? E isso aí já começa a definir um quadro depressivo, né? É quando a coisa aflorou organicamente, né? E às vezes a pessoa já não consegue mais reagir por si mesma, né? Então, realmente a pessoa vai precisar aí de uma ajuda clínica, né? Mas Sim. Sim, pode falar. E este quadro, pastor, então, ele não é só, como o senhor disse, ele não dá para ser tratado como só uma enfermidade do corpo, ou só da alma, ou só do espírito. Ele precisa ter uma força-tarefa, eu vou usar esse termo assim, para tratar todas as áreas. Isso, a gente tem que pensar, como eu disse, pensar holisticamente, multidisciplinarmente, não é? Eu estava até falando das abordagens, né? Por exemplo, porque um aspecto muito importante é a gente considerar as causas orgânicas da depressão, né? Porque às vezes você vai enfrentar causas que são orgânicas, né? Você vai ter causas que são emocionais, causas que têm a ver com o ambiente que a pessoa está inserido, né? Às vezes tem pessoas que elas estão inseridas num ambiente altamente tóxico, não é? Existem causas que são essencialmente espirituais, né? Inclusive no livro aí, que aí é mais a minha área mesmo, né? A área pastoral, porque, de certa forma, assim, toda pessoa que estuda a Bíblia, ela acaba se tornando, vamos dizer assim, obrigatoriamente um psicólogo, né? A Bíblia, ela não é um livro essencialmente religioso. Tudo bem, ela é um manual de espiritualidade, mas é um manual de psicologia, de antropologia, filosofia, cidadania. Quer dizer, a Bíblia tem verdades, tem princípios, tem valores para todas as áreas e condições da existência, né? Então, a Bíblia, vamos dizer assim, é o livro que nos ensina a construir o nosso mundo, é o nosso manual de funcionamento. Então, é impossível você estudar a Bíblia e você não se tornar um psicólogo, um antropólogo, né? Um filósofo, eu diria Sim. até assim, no sentido positivo desses estudos, né? Sim. Então, realmente, quando a gente lida de um quadro depressivo, a gente tem que pensar bem, de uma forma bem abrangente, bem holística. Lógico, tem pessoas que, por exemplo, como assim, pensando eclesiasticamente, tenta espiritualizar demais a depressão, né? Não que ela não deva ser espiritualizada, ela deve ser espiritualizada, mas a gente precisa também levar em consideração, né, principalmente essa questão das causas orgânicas, né? Até no livro eu dou uma pincelada sobre isso. Eu gosto muito de um autor chamado Hélion Póvoa, que ele é considerado o pai da medicina ortomolecular, um cientista foi, né, ele já faleceu, mas brasileiro, né, um cientista de primeira grandeza, dava aula de nutrição na Universidade de Harvard, né, nos Estados Unidos. E ele tem assim um material, os livros dele são muito interessantes, né?
Inclusive, ele coloca assim, numa linguagem bem fácil para a gente que é um pouco mais leigo, né? Tem lá a chave da longevidade. Inclusive, um livro que eu pensei muita coisa dele é um livro chamado O Cérebro Desconhecido. É um livro só sobre o intestino. Né? Você vê, às vezes a pessoa pergunta, mas o que que um quadro depressivo tem a ver com a saúde do intestino? Não é? Tem tudo a ver. O nosso humor tem tudo a ver, principalmente quando a gente entra nessa questão orgânica aí, que são os distúrbios, né, na produção ou na modulação dos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, quer dizer, uma série de neurotransmissores que facilitam as nossas sinapses, né? E às vezes um quadro depressivo, que depois pode ter muitos efeitos colaterais, tem muito a ver com essa complexidade a gente ter uma sinapse bem feita, né? Assim, saudável. Então, por exemplo, 90% da serotonina produzida no nosso organismo não é no cérebro, é no intestino. Não é? Olha que Inclusive, o coisa incrível, intestino né? também tem neurônios. Por isso que eles chamam o intestino, né, o cérebro desconhecido. É um órgão inteligente. Né? Inclusive, assim, um paradigma assim, que tem assim, uma grande parcela de verdade, né? Porque assim, uma das coisas muito importantes, até no tratamento de um quadro depressivo, é a sua nutrição. Você ter uma nutrição inteligente. Eu chamo isso de santidade orgânica. Inclusive, a Bíblia tem muito a dizer sobre santidade orgânica. Não é? Sim. Se você fizer um estudo na Bíblia sobre nutrição, descanso, qualidade de água, tratamento de esgoto, inclusive Israel foi pioneiro nisso tudo. Não é? Antes de se descobrir a teoria dos germes, não é? Veja bem que no sacerdócio, no exercício do sacerdócio, tudo isso já vinha sendo praticado assim de uma maneira tremenda, não é? Então Deus foi Sim. dando todas essas leis ali, inclusive dando a elas uma conotação até cerimonial para essas leis, não é? Lavar as mãos lá na bacia de bronze, não tocar em defunto, não é? Sim. Uma série de leis, né? A maneira como assim, era obrigatório os dejetos serem enterrados, não é? Haver um saneamento básico no arraial de Israel. Inclusive, Deus falou: se vocês não enterrarem os dejetos, a minha presença vai sair do arraial. Eu não fico onde tem esgoto a céu aberto. Não é? Então, toda uma dieta também, quando a gente vê aquela dieta do deserto, né? Os alimentos saudáveis, como Deus eliminou os alimentos alergênicos, inclusive que coloca em risco a saúde intestinal. Né? Você sabe, o Dr. Hélio Póvoa, ele explica um termo assim, que eu acho muito interessante, né? Porque é incrível como a nossa saúde emocional, o nosso bom humor tem a ver com o intestino. Não é? Então ele começa a Sim. mostrar essa ligação, exatamente, porque 90% da serotonina, que é esse neurotransmissor responsável pelo bom humor, né, pela disposição, é produzido ali no intestino. Então ele explica sobre esse termo enfesado. O que significa a palavra enfesado? É cheio de fezes. Quer dizer, é a pessoa que o intestino não funciona, o intestino parado. Você pode observar, quem não tem saúde intestinal, né, a pessoa que tem o intestino parado, o intestino não funciona, não tem essa higienização diária, né, em relação ao intestino, normalmente essas pessoas são mal-humoradas, não é? Então, assim, quando você faz um tratamento inteligente, não é, primando realmente pela saúde intestinal, inclusive, você sabe que aí está a chave, no intestino também está a chave da nossa imunidade, não é? Então, o Sim. intestino, vamos dizer, ele tem toda ali, vamos dizer assim, uma parede biológica, né? Tem lá a nossa flora intestinal, não é? E, lógico, se você
Aí tem os dois extremos, né? Você pode ter esse intestino parado, que muitas vezes começa a comprometer a flora intestinal. Daqui a pouco, ao invés do seu. Só voltando aqui, o paradigma que eu estava falando, né? Porque se diz assim: nós somos o que nós comemos, né? Isso não é a verdade total, né? A verdade mais completa não é que nós somos o que comemos fisicamente, mas nós somos aquilo que o nosso intestino absorve. Porque às vezes nem tudo que você come pode ser que o seu intestino está absorvendo da maneira certa. Então, a nossa absorção intestinal ela tem muito a ver com a saúde do intestino. Se você tem uma flora intestinal precária, daqui a pouco, ao invés do seu intestino, por exemplo, filtrar gordura, alimentos tóxicos, os metais pesados, né? Daqui a pouco começa a entrar tudo para a sua corrente sanguínea. Inclusive, ele fala que uma das principais causas da obesidade é a falta de permeabilidade intestinal, não é? Cara, que Então, incrível. às vezes tem pessoas assim, a pessoa às vezes, já viu aquela pessoa que fala, eu engordo só de cheirar a comida, eu já engordei. Né? Exatamente, às vezes a pessoa ela tem uma flora intestinal tão comprometida, principalmente pessoas que fizeram muito tratamento com antibiótico, não é? Quer dizer, tem uma série de razões isso aí, né? Isso tem que ser Sim. feito um estudo, né, de cada caso. Mas daqui a pouco a gordura começa a entrar e passar para o organismo da pessoa com a maior facilidade. E ela não percebe que o problema todo dela tem a ver com a saúde do intestino, né? Pastor, Mas coisa sim, pode interessante, falar. olha, ó, eu vou dizer uma coisa aqui, ó, as pessoas que estão aí, nós estamos falando sobre depressão, tá, pessoal? Quem entrou no meio da live vai falar, esses dois aí estão falando sobre nutrição e tem uma nutricionista aqui assistindo e ela disse assim, eu estou amando essa live, eu estou achando ela interessantíssima. Então, eu me lembro... Inclusive, uma das disciplinas fundamentais no tratamento de um quadro depressivo é a nutricionista. Não é? Olha, Olha, eu sempre falo assim, principalmente quando você pega um quadro assim bem adiantado de depressão, não é? É muito importante. Tem dois, às vezes você começa até pela parte física da pessoa, uma reação física. Depois a gente pode explicar um pouco mais sobre isso, mas o coração de um quadro depressivo é passividade. O que é a passividade? É uma intolerância à mudança, a pessoa não reage, não é? Ela simplesmente se prostra, né, diante de um quadro. Então, tem muitos elementos emocionais, psicológicos que podem construir esse tipo de estrutura na vida da pessoa, não é? Então, às vezes, para você tirar a pessoa de um quadro crônico profundo de passividade, às vezes você começa pela parte física, que é mais fácil até do que a parte espiritual, a parte psicoemocional. Então, ela começar a assim, mudar os hábitos alimentares, uma reeducação física. É impressionante como uma reeducação física pode assim ativar organicamente toda uma reação, né, que depois sim. vai ser fundamental na restauração desse quadro. Que incrível, professor. Na primeira parte desse livro, o senhor fala sobre isso, sobre a questão da alimentação. E eu me lembro de uma pessoa que leu, estava vivendo um quadro depressivo, e ela começou mudando justamente isso. Começou ali, começou cuidando da alimentação, e depois ela foi seguindo os passos, porque depois o senhor fala também, além da alimentação, o senhor fala sobre princípios que a gente quebra nas nossas vidas, como descanso, né, o princípio do sábado, né? Eu me lembro que nesse texto o senhor vai trazendo vários pontos dizendo sobre princípios. Claro que tem uma questão orgânica, tem uma questão do cérebro, sim. mas essas quebras de princípios, elas pioram demais essa questão orgânica, né? Exatamente, porque veja bem, uma sobreposição de fatores.
né? Quando a depressão ela é uma síndrome. O que é uma síndrome? A síndrome é uma conjunção de sintomas. A coisa é muito ampla, não é? Inclusive, assim, quando a gente fala dessa parte orgânica, a gente sempre considera, então, os dois cérebros. E, às vezes, e esse é o problema, inclusive, antes da gente entrar nessa outra parte que você colocou, que é a parte mais psicoemocional, não é? E também que está muito associada à espiritualidade, mas essa questão aí dos dois cérebros, né? Porque tem dois paradigmas. Você tentar mexer assim com os sintomas da depressão a nível cerebral mesmo, ou a nível do segundo cérebro, que é o intestino, né? A abordagem intestinal. A chave, né, quando a gente pensa organicamente, por incrível que pareça, a chave não está nesse cérebro, a chave está no intestino. Não é? Se você quer mudar organicamente um quadro, e aqui é que entra assim, um paradigma, viu, pastor, assim, que me preocupa assim, extremamente, que é essa questão aí dos psicotrópicos, tá? Que a gente fala aí, a perigosa paz química. Porque os psicotrópicos, eles vão interagir muito aqui, ó, Sim. no primeiro cérebro, não é? E só que, assim, eu tenho estudado bastante sobre isso, e aí você tem que ver muitas opiniões, não é? Eu não quero desmerecer a psiquiatria, mas o que a gente observa assim na prática é que isso tem muito efeito colateral. Inclusive, tem pessoas, por exemplo, que a pessoa ela começa assim, a experimentar uma série de medicamentos. Não é? Ela toma um medicamento, só que você não sabe como vai ser o resultado daquele psicotrópico no seu organismo. Inclusive, ele pode produzir um determinado resultado no seu organismo e produzir um resultado inverso no meu organismo. Inclusive, ele pode produzir os sintomas que supostamente ele estaria combatendo, inclusive até tendência ao suicídio. Não é? Então, por isso que vai se mudando essa medicação para ver o que dá mais certo, né? Mas hoje, então, assim, muita gente questiona, né? E é algo importante até da gente conversar numa live como essa, não é? Porque assim, o que acontece muito? Isso ouvindo clínicos, gente que clinica nessa área, né? Primeiro, o quê? Você batiza o problema, dá um diagnóstico para esse conjunto de sintomas, você já rotula aquilo ali como sendo um quadro depressivo, sei lá. Na sequência, você de cara já oferece um remédio. Ó, toma aqui, toma esse tal medicamento aqui, faixa preta. Vai ser um faixa preta, normalmente. Às vezes, na primeira consulta já sai com a receita, né? Já sai com a receita, exatamente. Não é? Só que quando você começa a fazer um acompanhamento do que está acontecendo com esse tratamento, né, e a forma como essas pessoas estão adoecendo, morrendo, perdendo, inclusive, a qualidade de vida, isso grita que é preciso a gente questionar esse processo aí. Não é? Então, o que a gente observa hoje, isso é constatado, é uma preocupação mesmo, nós temos uma geração super medicalizada. Não é? Só que o fato de, lógico, quando um médico prescreve um remédio, o paciente se sente bem, nossa, esse cara me deu um remédio para tomar. Então, aquilo faz até um efeito psicológico positivo, não é? Só que tem muitos estudos científicos que eles começam a mensurar, às vezes, os efeitos colaterais, os danos do uso prolongado de antidepressivos, psicotrópicos, anti-ansiolíticos, não é? E principalmente em pessoas até mais jovens, né? É impressionante que hoje essa indústria dos psiquiatras, dos remédios psiquiátricos, é uma indústria literalmente trilionária, né? Sim. E isso tem trazido assim muitos efeitos colaterais. Assim, no que eu pesquisei, inclusive tem 3 efeitos colaterais que são os mais graves, não é? Que seria, inclusive, olha só, isso é efeito colateral de uso de medicamento.
tá? Risco de suicídio, né? O que eles chamam também uma síndrome serotoninérgica, né? Que é esse excesso de serotonina no organismo, e também perda de memória, né? Então, eu estou colocando isso aqui assim, exatamente como assim, a gente está conversando. Às vezes a pessoa ela desenvolveu um quadro sério de depressão e ela não pensar, não entrar nesse paradigma que é muito incompleto, porque a psiquiatria, por mais importante e necessária que ela seja, na verdade, esses psicotrópicos eles não conseguem interagir com a verdadeira causa dos problemas. Eles estão mais toreando os efeitos colaterais, né? Uhum. Só que trazendo outros efeitos colaterais. E muitas vezes até colocando a pessoa numa camisa de forças químicas, porque depois, isso também é científico, né? Em torno de 30% das pessoas que fazem um tratamento com psicotrópicos, elas se tornam refratárias a esse tratamento, ou seja, nenhum medicamento funcionou e agora ela está aí numa camisa de forças químicas, porque esses remédios eles são viciantes, né? Eles às vezes viciam, né? E geram uma série de efeitos colaterais, como nós estamos dizendo. Então, lógico, às vezes a pessoa ela pode estar assim, numa situação que vai precisar de uma intervenção psiquiátrica, tá? Nós não estamos falando aqui que não deva, né, tomar ou qualquer coisa. A gente quer uma parte do tratamento, né? Não é tudo, né? Não é tudo. E com todo respeito aos psiquiatras, né, eu conheço muitos, assim, mas tem muita gente, por exemplo, puxa vida, que faz isso de uma maneira que eu penso que é inapropriada, né? Assim, vamos dizer, tem pessoas, vamos dizer que você não tem nada, você não tem um quadro depressivo, você vai no psiquiatra, dificilmente você vai sair dali sem uma receita, né? Então, a questão aí muito é vender o remédio, entendeu? Tem muito disso, né? A gente sabe que todas as áreas, tem pessoas bem intencionadas, né, e pessoas mal intencionadas. Tem gente séria, tem gente exploradora. Não é só na igreja que tem falso pastor, falso profeta. Né? Na medicina tem também os médicos interesseiros. E eu vou te falar, a coisa mais fácil que tem é você colocar uma pessoa na coleira de um tratamento psiquiátrico por resto da vida. Você tem um paciente garantido aí por resto da vida. Então, até como pastor, é meu dever fazer esse tipo assim, de alerta. Né? Então, procure pessoa de confiança. Procure aí gente... um bom profissional mesmo. Né? Exatamente. Né? Não só um bom profissional, né? Mas um profissional que tem um bom caráter. Entendeu? Sim. Para você ter ideia, esses dias eu conversei eu tenho um amigo psiquiatra, ele já deu palestra aqui na igreja, o Eduardo, um homem muito abençoado por Deus. E ele fala muito sobre isso, que o tratamento não pode ser só químico. Né? Nós estamos falando de alimentação. Quer dizer, se eu estou sentindo alguma coisa, eu preciso mudar holisticamente, né? Eu preciso tratar a minha alimentação. Pensar integral, né? Não, porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou tomando esse remédio e estou sentindo melhor. Mas depois, ela pode ser até o início, mas ela não pode parar ali, porque ela precisa abrir mão disso um dia, né? Vou dar um exemplo, senhor. Eu estou com um problema de coluna. E, bom, fui lá no médico, ele me deu os analgésicos mais fortes que tinha. Ele falou, é isso aqui que vai resolver. Bom, eu tomei e me senti muito bem. Mas passou um tempo, eu falei, eu preciso abrir mão desses analgésicos. E como eu vou abrir mão desses analgésicos? Fisioterapia, aí fiz acupuntura e agora o tal do Pilates. Né? E o rapaz lá do Pilates disse assim para mim, para corrigir a sua coluna, nós vamos ter que trincar o seu abdômen. Então ele já mexeu com a minha nutrição, porque ele falou, você precisa emagrecer um pouco. Olha só, um tratamento, né? E hoje eu não estou tomando analgésico. Né? Eu consigo, né, fazer as coisas com algum cuidado, né? Alguma até limitação. A verdade é o seguinte, todo bom tratamento, ele tem que depois levar a pessoa a uma emancipação do tratamento. Tratamento
terapia, ela precisa ter início, precisa ter fim. Tem que ter um início, tem que ter um fim. Senão, você vai gerar um processo conhecido como codependência. Não é? De repente, é o terapeuta, não é, que depende de ter um paciente ali que fica só comendo na mão dele, e você ter a pessoa que está sendo tratada que depende daquele terapeuta. Isso num processo infinito de codependência. É quando o processo terapêutico se torna mais doente do que a doença. Não é? O senhor fala isso numa pregação do senhor. O senhor diz Sim. assim: você está aconselhando a pessoa. Acho que o senhor cita um exemplo. Alguém disse assim: eu estou 2 anos aconselhando uma pessoa. Ele falou: bom, isso não é aconselhamento mais, né? Já virou uma dependência. Exatamente. Né? Então, a gente é o que Jesus ensinou ali no Evangelho de Mateus. Eu falo desses 3 comissionamentos, né? Porque Jesus fala assim, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, né? Em Mateus 16, vinde após mim. Em Mateus 28, ide por todo mundo. Quer dizer, o vinde a mim, você vai lidar com os excessos, a sobrecarga da pessoa. O vinde após mim, você vai ensinar ela a morrer para aquilo, a renunciar aquilo, a combinar renúncia com voluntariedade, não é? Saber se colocar os limites certos para você alcançar, você resgatar a condição que você perdeu. E depois Mateus 28, que é o ide. Jesus não fala vinde a mim, vinde após mim e fique. Vinde a mim, vinde após mim e ide. Essa é a lógica do processo de maturidade. É o que a gente vê no casamento. Não é? Qual que é o ápice da maturidade? É o casamento. Você está deixando pai e mãe. Você tem que deixar pai e mãe. E deixar pai e mãe, lógico, de maneira honrosa, não é? Mas você não pode não depender abandonar, mais deles. Né? A mesma coisa é um tratamento. Você tem que deixar o médico, você tem que deixar o remédio. Você tem que se emancipar do tratamento. Não é? Senão, ao invés de você, como eu sempre falo, em vez de você fazer um discípulo, você vai fazer uma parasita. Uma pessoa que depende de você, que depende do tratamento. Você não emancipou aquela pessoa realmente para uma nova fase de vida, né? Sim. Então, essa lógica, esse paradigma da maturidade, se ele não tiver presente em qualquer processo terapêutico que seja pastoral, psicológico, psiquiátrico, vai gerar codependência, vai gerar um adoecimento. Não é? Interessante. Pastor, olha, que tema fantástico. Olha, eu tô pensando aqui, eu queria que nós ficássemos aqui umas 3 horas, porque é tanto assunto, é tanta coisa que nós poderíamos falar. Né? E eu estou vendo aqui a introdução do livro. Introdução. Olha, pessoal, deixa eu fazer já, aproveitar. Eu vou fazer 3 propagandas. Primeiro, o livro é Raiz da Depressão. O pastor Cote escreveu Enfrentando o Grande Mal do Século, editora Jocum. Você pode comprar lá no site da editora. Vale a pena ler. É incrível, incrível mesmo. Deus usou a vida do pastor de uma forma incrível. É um estudioso, como ele disse assim, eu não sou um psiquiatra, um psicólogo, mas ele estudou muito para escrever esse livro. Você percebe a sua pesquisa e é muito bom, inspirado por Deus. Um texto muito legal. Eu sei que o senhor tem abençoado vidas com esse livro. Outra coisa, se vocês sentirem assim, me siga no Instagram, siga o pastor Cote também no Instagram dele aí, vamos nos juntar, que a gente quer sempre trazer algo interessante, algo que possa ser bom para a sua vida. Pastor, nesse livro eu vou falar algumas coisas e aí eu deixo o senhor falar, porque hoje eu quero escutá-lo. As pessoas estão perguntando o que fazer no lugar do medicamento. Né? A gente está dizendo sobre alimentação, sobre tratamento psicológico, espiritual, não ficar preso apenas nisso. Uma pessoa disse aqui que tem criança com 10 anos, né? Queria saber a opinião, tomando remédios fortes, né? Isso é muito sério, porque imagina uma criança de 10 anos. Voltou. Você destrói a qualidade de vida da pessoa, né? Eu normalmente... Normalmente, pastor Cláudio, eu evito o máximo de indicar uma pessoa para um psiquiatra. Eu evito o máximo. Tem casos que realmente vai ser importante isso, tá? Não estou tirando o mérito da psiquiatria, mas eu evito ao máximo.
E é incrível como as pessoas elas têm uma capacidade muito maior de superar esses problemas do que elas imaginam. Mas hoje, assim, nessa era que a gente vive, assim, das soluções mágicas, né? Por exemplo, se uma pessoa que está se sentindo muito mal emocionalmente e você chega para ela e fala, qual seria mais fácil para ela? Ela chegar assim e falar, não, eu vou reagir, eu vou superar, eu vou me abnegar, eu vou recuperar territórios emocionais, espirituais, psicológicos que eu perdi, eu vou lutar, vou superar isso, ou ela simplesmente tomar um sossega-leão? Qual que ela prefere? Ela vai Pois é. preferir um sossega-leão, ela vai preferir uma aspirina emocional. Entendeu? Principalmente quando tem um cara de jaleco branco dando isso para ela. Né? Tem um Provérbios 24:10, eu gosto muito. A Bíblia fala assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. A gente precisa hoje ensinar as pessoas a reagir, né? A reagir. Hoje a gente vê, assim, e esse é o maior desafio para um pastor, para um terapeuta, é você lidar com essa morbidez psicológica, emocional das pessoas. Não é? Então, muitas pessoas, a hora que você vai ver, assim, a pessoa ela já desenvolveu um quadro, assim, um quadro de passividade, de morbidez, não é? Onde a pessoa está desaprendendo a reagir. É o princípio do antidiscipulado. Não é? O que é o antidiscipulado? É a pessoa desaprender a reagir, a se posicionar em Deus. Não é? Então, a gente precisa de recuperar esse território no aconselhamento, que é um território que foi perdido. Né? A pessoa ela quer ir no médico, uma consulta de 10 minutos no máximo, receber um medicamento que vai fazer um milagre. Só que isso, a médio e longo prazo, na verdade, só vai piorar o que já está ruim. Né? Então, assim, a gente precisa de lidar com essa. Eu até tinha comentado sobre essa questão aí da passividade, né, que, na minha opinião, é o cerne. E aqui entra um outro assunto que a gente precisaria ter só uma aula sobre isso, né, uma aula sobre passividade. Você vê que essa Quem sabe, pastor, um assunto para uma outra live, porque olha, eu vou dizer para o senhor, o que eu estou vendo as pessoas comentarem aqui, olha, incrivelmente, perguntando sobre o Wayfall, perguntando sobre o livro, a gente vê que isso, é uma dor. olha só, pastor Cláudio, agora nós acabamos de lançar a EIFOL EAD, lá no EAD Box. Inclusive, esse módulo 2, porque essa conversa nossa aqui sobre depressão, ela está no módulo 2 da EIFOL, que a gente fala aí sobre raízes da depressão e dinâmica da personalidade, né? Então, esse conteúdo também, o pessoal pode fazer o curso, aí sim, aí a conversa é longa, são, se eu não me engano, 40 horas, tá? São Então, 40 pessoal, horas. EIFOL, já anote aí, EIFOL. O módulo 1 são 60 horas, o módulo 2 são 40 horas, né? Incrível. Mas só pegando esse gancho aqui da passividade, quando Jesus iniciou o ministério dele, a Bíblia fala assim: aqueles que estavam assentados nas regiões de densas trevas. Então, o que é isso? Assentado em trevas. A pessoa está acomodada. Acomodada na ignorância, acomodado num quadro de passividade, falta de reação. E como é que Jesus, qual foi a mensagem dele? E a partir disso, Jesus então começou a dizer: arrependei-vos, metanoia, porque é chegado o reino de Deus e tal. Então, como é que se lida com a passividade? É com o princípio do arrependimento, essa decisão interior de mudar. Essa é a chave para você lidar com um quadro de passividade, né? E quando a gente fala sobre essas estruturas de passividade, assim, por isso que às vezes eu sempre digo, às vezes é mais importante você saber que tipo de pessoa tem uma doença do que tipo de doença tem a pessoa. Porque às vezes você não está lidando, o problema não é a doença, o problema é a pessoa.
Entende? Então, dependendo do posicionamento da pessoa, ela já tem a pessoa passiva, que não reage, não é? Que se acomoda assim na tragédia, porque o conceito da passividade é isso, é tolerância ao abuso, é uma tolerância a uma condição absurda. E a grande chave, né, eu acho que vale a pena a gente falar isso, só para assim, mexer num ponto aqui que é doloroso, não é? Assim, é difícil a gente falar um pouco sobre isso, porque mexe realmente com as dores existenciais de muitas pessoas, mas normalmente os piores quadros depressivos que a gente atende tem essa componente. Né? Aí no livro a gente estuda aí 7 componentes, mas essa componente da passividade que tem a ver com o abuso sexual seguido por ameaça. Mas você fala assim, puxa vida, pastor, mas o que um abuso sexual na infância, um abuso sexual que se prolongou, não é? Onde o abusador conseguiu colocar uma mordaça na pessoa, não é? E se manter essa situação, né, por tanto tempo. A gente ouve histórias de anos. Não é? A pessoa ficou lá 3 anos, 4 anos, 5 anos, sendo sistematicamente abusada sexualmente. Não é? Exatamente porque esse abusador soube como prender essa pessoa em ameaças. Não é? E a pessoa acaba aceitando esse tipo de mordaça, ela fica num lugar, literalmente, vamos dizer assim, de sequestro, é um sequestro, né, da alma. E é lógico, a gente sabe que o abuso sexual, eu sempre falo assim, que é o pior tipo de violência que a alma humana pode sofrer. Não tem uma violência mais destrutiva do que essa. É muito pior que a violência física, porque você está lidando com a identidade sexual. E a sexualidade, vamos dizer, é a base da identidade humana. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Quer dizer, a base, qual que é a primeira pergunta da vida de um ser humano? Não é qual é o nome, é qual é o sexo. Você nem pode dar o nome da pessoa se você não definir o sexo. Isso aqui não é gênero. Gênero, assim, gênero é mais uma coisa ideológica. A Bíblia não trata de gênero, a Bíblia trata de sexo. E sexo é criação, é a base da identidade humana. Então, quando você destrói a base da identidade humana, você está destruindo a capacidade dessa pessoa em cumprir o propósito de Deus na vida dela. Caramba, ela começa sério, a ficar né? perdida existencialmente, não é? Então, imagina uma pessoa que está sendo abusada sexualmente, né? Ou homossexualmente, ela está sendo abusada anos e anos. Quer dizer, no início, isso causa uma dor, porque, veja bem, essa pessoa ela começa a ter a sua autoestima literalmente mutilada, esmagada. Ela vai ser envergonhada, exposta, humilhada, não é? Só que com o tempo, passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que acontece? Essa pessoa começa a se acostumar com essa condição de ser abusada. Ela vai acostumando. Ela vai acostumando. Inclusive, eu já atendi vários quadros que chega num momento que já não é mais o abusador que procura o abusado, mas é o abusado que procura o abusador. A psicologia Inclusive, diz sobre isso. ele passa a gostar daquilo. Então, quando você tem um quadro assim, isso de tanta tolerância a uma situação que deveria ser absurdizada, quando a pessoa se acostumou com uma coisa que mutila, que destrói a sua autoestima, que gera os piores sentimentos e distorções na sua alma, a pessoa se acostuma, isso é passividade. Interessante, pastor, que tem só fechando aqui. Por favor. E essa passividade, ela tende a migrar para outras áreas da vida. A pessoa se viciou em aceitar, em não dizer não, em não colocar limites. Então, quando ela tem que resistir a um quadro psicológico que joga lá para baixo, eu não consigo reagir. Não é? Interessante. Então, esse é o coração de um quadro depressivo.
Então, muitos quadros depressivos, se você não lidar, isso é uma das raízes, se você não lidar com essa raiz, se você não tratar dessas estruturas de passividade, com essa cultura do abuso sistemático, se essa pessoa não tirar essa mordaça, não é? A gente não lidar com essa lei da mordaça, olha, essa pessoa vai ficar tomando medicamento pro resto da vida. E só toreando os efeitos colaterais. E nunca vai sair desse quadro. Aliás, porque você sabe que o medicamento reforça a passividade. Ao invés de ajudar a pessoa a lidar com a passividade, reforça. E é aí que muita gente está perdendo a batalha. Não é? Olha que incrível. Pastor, a psicologia tem até o desapego aprendido. Né? Não é desapego, tem um termo. Se eu lembrar, eu vou falar. Lembrei agora, é um termo da psicologia, que a pessoa aprende a sofrer e acha que ela não pode fazer nada para Você sabe que aqui é que nasce disso. o masoquismo. Aqui, inclusive, nasce essa prática do masoquismo. Porque, assim, quando a gente pensa assim de fora, né? Puxa vida, o que leva uma pessoa a gostar de dor? A se tornar masoquista? É exatamente esse processo. Não é? Normalmente, os masoquistas foram pessoas vítimas de abuso sistemático, não é? Que elas se acomodaram tanto a essa estrutura de passividade que elas aprenderam a gostar do sofrimento. Não é? Então, elas gostam de serem maltratadas porque, assim, ao mesmo tempo que aquilo dói, aquilo também, ao mesmo tempo, está causando prazer. Né? Então, veja bem que isso é a evolução. Inclusive, tem um diagrama aí no livro que eu mostro isso. A evolução de um abuso sexual caracterizado por ameaça, normalmente vai ser um quadro de masoquismo. Depois que isso já evoluiu aí por 2, 3, 4 anos, não é? Então, daqui a pouco, essa pessoa ela busca a dor. Não é? Porque aquilo traz, ao mesmo tempo que traz culpa, traz condenação, não é? Quando ela passa pela situação, ela sente o alívio do prazer. Então, é um ciclo aí altamente destrutivo. Altamente destrutivo. Olha, queridos irmãos, nós temos tanto assunto e, infelizmente, deixa eu olhar aqui, a gente tem pouco tempo. Eu vou fazer algumas perguntas e vou deixar o senhor dizer sobre elas. Quais características de uma pessoa ferida? Ou a falta de perdão causa também depressão? Qual a relação entre depressão e a falta de perdão? São perguntas que chegaram aqui. Outras como falar sobre o ciclo existencial. Né? O senhor coloca alguma coisa no livro sobre propósito, sobre a pessoa saber que ela tem o dom, exercer o seu dom, né? E fazer isso acontecer. Então eu queria que o senhor... Nós temos aí mais acho que uns 15 minutos. O senhor poderia falar sobre isso? Primeiro, as características de uma pessoa ferida, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que tem história mal resolvida. Como lidar com isso e como que a pessoa pode chegar ao ponto de falar sobre essas dores? Como ajudar uma pessoa nessa situação? Então, olha, isso aí é um dos capítulos, né, do livro que a gente fala. Uma das características, assim, dos principais vetores na construção de um quadro depressivo é exatamente a falta de perdão, a raiz de amargura, não é? Então, assim, se tem uma mensagem chave para você lidar com um quadro depressivo, é a mensagem do perdão, tá? E então, nesse capítulo, a gente procura desmistificar algumas coisas sobre perdão, né, que eu acho que são muito importantes. Primeiro, perdão não é um sentimento, não é? Não é um sentimento. Ninguém sente de perdoar, não é? É só da cruz que você pode dizer, Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem. É só de uma vida crucificada. Você não sente de perdoar. Você sente de desganar. Imagina, se a pessoa te traiu,
né? Te deu uma rasteira Sim. financeira, uma rasteira profissional, né? A vontade é... Ah, estou morrendo de vontade de perdoar. Não, você está morrendo de vontade de desganar. Então, veja bem, perdão, não se engane, perdão não é um sentimento, tá? Perdão é um mandamento, né? E também não é uma sugestão, tá? É um mandamento. Então, é só de uma vida crucificada, é só negando a nós mesmos, não é? E é impressionante que quando você perdoa, você está lidando com a passividade. Porque é um exercício, né, de piedade poderoso demais, né? Assim, é altruístico. Perdoar é uma coisa altruística. Você tem que morrer, você tem que negar a si mesmo. Não é? Também perdão é unilateral, independe do outro ter arrependido ou não. Né? Se a pessoa mesmo que não arrependeu, perdoa, libera. Né? A palavra perdão, né? Uma das conotações que a gente dá é essa. Quer dizer, o que é um perdão? É uma perda enorme, um perdão. Então, assim, tá bom, eu fico com a perda. Deus tem muito mais para me dar do que o diabo para roubar. Então, Muito você bom. sofre a perda, você perdoa unilateralmente. E também perdoar não é esquecer. Muita gente fala, não, quem perdoa esquece. Não, não é isso. Aí você não entendeu o processo. Porque apesar do perdão ser uma decisão, ele também envolve um processo. Né? Perdoar não é esquecer, muito pelo contrário. É você poder se lembrar daquilo confortavelmente. Porque, aliás, quando a pessoa esquece, é problema. Tá? Que é o que a gente chama aí esse é um processo de cauterização da memória. Não é? Inclusive, são quadros dificílimos no aconselhamento. Né? Vamos dizer, a pessoa passou por um abuso, um período de abuso sexual na infância, aquilo foi tão doloroso para ela que ela simplesmente enterrou aquela memória. Ela esqueceu, ela fez uma autoamnésia. Não é? Aquilo é tão doloroso, tão insuportável, que ela forja uma autoamnésia, ela deleta aquela memória. Isso está resolvido? Sim. Não. Isso funciona, esse é o princípio que eu chamo aí da arma dormente. É tipo uma mina que está implantada naquele território, a mina está escondida. E quando a pessoa tem que lidar com essa área da vida dela num relacionamento, vai pisar na mina e aí é pedaço de gente voando para todo lado. Entendeu? Aquilo não está resolvido. E por isso que o aconselhamento é muito delicado, porque também você não pode forçar a pessoa a recuperar essa memória. Ela tem que querer, ela tem que se abrir para o processo. Né? Então, o que é perdoar? Perdoar não é esquecer. É você liberar aquela pessoa, não é? Mesmo porque nós não podemos oferecer aos outros uma graça aquém daquela que nós recebemos de Deus. Se Deus nos perdoa de todos os pecados, como é que eu vou sonegar perdão para alguém? Eu não, né? O mínimo que eu tenho que fazer é perdoar também. Por isso que perdão é a justiça da cruz, né? É a cola do mundo. Perdoar também não se resume em fingir que você não está ferido. Olha, às vezes tem coisa que machuca a gente. Pô, esse negócio me machucou, esse negócio está me amargurando. Eu preciso lidar com isso dentro de mim, eu preciso soltar essa pessoa no meu coração. Né? Sofrer a perda e levar isso para a cruz. Não é? A convivência também é um desafio, né, pastor? As pessoas estão perguntando aqui, que perdoar e conviver. Né? Isso. Veja bem, tem um dos pontos que a gente aborda, essa pergunta é muito boa, que eu falo sobre perdoar e amizade. Né? Veja bem, uma coisa é você ter que perdoar. Eu posso escolher quem eu vou perdoar e quem eu não vou perdoar? Não. Não é? Inclusive, foi a matemática de Jesus com Pedro, né? Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar essa pessoa aqui? Até 7? Não, até 70 vezes 7. Você não pode escolher quem você vai perdoar. Agora, quem vai ser seu amigo é diferente, porque aí você está tratando com confiança, que é outro assunto. Sim. E confiança é resultado de integridade. Não é? Então, você tem que saber escolher quem vai ser seu amigo. A Bíblia fala... Sentar na minha... sábios, perdoar
perdoar é obrigação. Agora, sentar na minha mesa é aqueles que eu convido, né? Ah, exatamente. Anda com o sábio, será sábio. Companheiro de tolos, será afligido. Né? A Bíblia fala, o homem iracundo, evita. Você tem que relacionar com um cara iracundo, que qualquer coisa, não é assim, não é que ele tem pavio curto, às vezes ele nem tem pavio, né? Qualquer coisa explode. Pá. Cara, você vai ter que manter uma distância emocional dessa pessoa. Tem pessoa que é tóxica. Você não vai trazer ela para ser um amigo. Se precisar de conviver com ela, você convive, lógico, você convive, mas, inclusive, amigo, a gente não consegue ter muito, né? Normalmente, no máximo 3. Quando a gente vê aí Jesus, né, Pedro, Tiago e João, né, no João ali, que reclinava a cabeça no seu peito, né, e ouvia as batidas do coração, amigo mesmo, são poucas pessoas, né? Então, a gente tem que saber selecionar, tá? Eu não posso escolher quem eu vou perdoar, mas quem vai ser amigo, aí sim, eu tenho que selecionar. Isso pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou dizer de novo. EFOL, vocês procuram na internet, Pastor Cote, EFOL, vocês vão achar. Agora está IAD. Esse é um curso incrível, é um seminário incrível, você vai crescer muito. O livro chama Raízes da Depressão, Enfrentando o Grande Mal do Século, pastor Marcos de Souza Borges, o Cote. Pastor, eu queria abrir outra live, queria ficar 2 horas aqui, mas eu sei que o senhor também tem os seus compromissos. O assunto é longo, né? Mas eu acho que deu uma pincelada ótima para que as pessoas procurem o livro, procurem o pastor também, procurem o curso que ele ministra, né? Isso é bom demais. Inclusive, eu postei no meu Instagram um banner com a EFOL EAD agora, né? E graças a Deus já tem o módulo 1 e o módulo 2 lá, né? Então, e principalmente nessa pandemia, né? A gente tem que partir muito para essas ferramentas, né? Sim. E é para qualquer pessoa. O pessoal está perguntando assim, é para qualquer pessoa? Sim, você pode se inscrever lá, né? Como é que... Isso. E aí, pastor? Veja bem, a EFOL é um curso, quando eu projetei ele com, vamos dizer assim, um público-alvo, a princípio, né, que seria líderes, ferramentalizar líderes, mas, na verdade, o conteúdo é um conteúdo que ele vai servir para o desenvolvimento pessoal de qualquer um e para o desenvolvimento ministerial também. Não é? Por exemplo, inclusive, se tornou assim, uma ferramenta com propósitos múltiplos. A gente recebe na EFOL muita gente que, às vezes, coitado, o cara está quebrado. Né? Aquele quebra-cabeça de 1.500 peças desmontado. Né? Então, ele vem fazer EFOL. Ele vai... É Bíblia, é a palavra fluindo, é isso aqui que nós estamos conversando. Entendeu? E, de repente, o cara ele vai se entendendo, ele pega o fio da meada e ele se reconstrói. Não é? E, inclusive, a gente responsabiliza ele a isso, porque a chave do aconselhamento não é você ser o guru do cara. Eu não quero ser guru de ninguém, não. É responsabilizar. Né? Pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos protagonista da restauração dele. Nós temos aqui 20 segundos. Eu vou fazer o seguinte, só para o pastor terminar e falar sobre EFOL, eu vou fechar essa live, vai ficar salvo. E vocês, por favor, entrem de novo, que o pastor só vai finalizar dizendo sobre o que é EFOL e te dando o caminho para você também crescer, tá? E eu vou finalizar. Nós já estamos de volta aqui. Fizemos uma live com o pastor e incrivelmente, né? A gente não conseguiu falar tudo em 1 hora e não conseguiríamos jamais também. Mas eu quero... o pastor vai voltar aqui e vai falar um pouco sobre o livro, Raiz da Depressão, um pouco sobre o EFOL também. E eu quero abençoar a sua vida mesmo. Por isso que abri de novo, para que a gente possa... terminar esse tempo. Foi tão bom, mas foi tão rápido, né? 1 hora, parece que voou o tempo. Então, esperar o pessoal entrar aqui de novo, o pastor acessar de novo aqui, e aí a gente termina
essa live que era para ser de 1 hora, 40 minutos, mas o assunto é tão especial e tão importante, né? Que a gente acabou falando um pouco mais. Os pastores que estão presentes aqui, que bênção ter vocês aqui, olha, uma bênção mesmo. E nós queremos aqui nesse meu Instagram, quero ser bênção para a vida dos irmãos. Então, tenho feito tudo para ter esse tempo com os irmãos, para poder trazer pessoas que possam também, sabe? Vai ficar salva essa live lá no meu Instagram, tá lá no IGTV, então tá salvo a live, a primeira parte. E aqui a gente vai chamar de segunda parte, que é a parte que eu quero pedir para o pastor falar mais um pouco. Olha, pastor, tem tantas perguntas aqui, nós fôssemos responder todas, mas eu sei que lá no EFOL e também no próprio livro já vai te abençoar muito. Eu quero citar um outro livro do pastor. Enquanto as pessoas estão entrando, pastor, tem um outro livro que eu li do senhor, que é O Obreiro Aprovado. Que livro incrível. E eu tenho lá em casa O Avivamento dos Odres Novos. Ainda não li, mas vou ler este livro também. O pastor escreveu... Esse livro aí, O Avivamento do Odre Novo, é uma chave realmente para a gente lidar com essas feridas da nossa sociedade, né? Essas feridas que mais gritam e que estão lá na base os verdadeiros motivos dos quadros de aconselhamento mais desafiadores, né? Então ele é muito voltado aí para as feridas sociais dentro do aspecto da família, né? São alguns assuntos que eles não são muito comuns da gente ouvir falar, por exemplo, quando a gente pensa aí as consequências espirituais de um quadro de bastardia, as consequências espirituais da prática do aborto voluntário. Então, são temas bem delicados que a gente mostra aí os bastidores disso aí. Interessante. Queridos, esse livro que hoje é a base que nós estamos conversando, que é o Raiz da Depressão, olha, meu Deus do céu, olha, se a gente fosse falar, é tanto conteúdo que tem aqui, pastor, que a pessoa precisa ler, precisa anotar. Eu e minha esposa estamos pensando seriamente, pastor, em pegar o seu livro e fazer anotações para que as pessoas leiam pelo menos anotações. A gente queria que todo mundo lesse tudo, sabe? Mas assim, para aqueles que estão no momento mais crucial, a gente tem mandado até trechos do livro. Olha, leia essa parte. Olha que coisa interessante. Né? Porque é muita coisa e é muito interessante. Então, você entre lá, Editora Jocum, Raiz da Depressão. É um livro relativamente não tão grande, no sentido de tamanho, de muitas páginas, mas é um livro com conteúdo incrível, incrível mesmo. Pastor, já que nós voltamos aqui, o senhor podia falar um pouquinho? O senhor tem alguma coisa sobre, o senhor escreve, me lembra aqui, sobre o ciclo, se não me engano, se é esse termo, ciclo da amargura, o ciclo que a pessoa vai vivendo, o ciclo da crise existencial da pessoa ali, que Sim. Ela vai... Se o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, e depois falar sobre o EFOL, e depois no final, pastor, o senhor orar e abençoar as nossas vidas. Amém. Então, vamos lá. Esse é um outro capítulo do livro, né, que a gente fala um pouco sobre a falta de objetividade na vida, né? Então, esse é um outro fator fundamental num quadro depressivo que você tem que levar em consideração, tá? Que eu chamo aí a crise existencial. E esse fator pesa demais, né? É impressionante a quantidade, a enormidade de gente que trabalha, vamos até dizer assim, profissionalmente em algo que ela não gosta, né? Pessoas que estão deslocadas da sua identidade vocacional. É impressionante, não é? Inclusive, a gente hoje, assim, o nosso INSS aí, né, aposenta muita gente por motivo de depressão. Quem são esses? Os aposentados do INSS por depressão? Os caras que estão vocacionalmente nessa crise existencial.
entendeu? Então, a tendência dessas pessoas é desgastar, é adoecer, entendeu? É um assunto bem longo, né? Mas Não bem, precisa bem falar, rápido. mas eu não quero que o senhor fale tudo, não. Eu quero que as pessoas comprem o livro. É, Sabe, eu tenho pensado sobre isso. A pessoa precisa querer também, ela precisa lutar, ela precisa se isso, levantar. isso. Então, nós estamos Se te dando uma mostrares frouxo pincelada. no dia da angústia, a sua força será pequena. É o arrepender, Exatamente. é o metanoia, é a Sim. mudança de mentalidade, é isso aí, né? Tudo parte Vá disso. lá. Vá Agora, atrás, compre o assim, livro. muita gente às vezes está numa ignorância em relação a isso, né? Assim, essa questão da identidade vocacional, esse é um assunto que precisa ser muito ensinado na igreja, né? Já tem sido, né? Mas a gente precisa de pautar muito isso, não é? Então, só pontuando bem rapidamente algumas coisas aqui para a gente chegar nesse ciclo e finalizar, né? Veja bem, primeiramente, todo ser humano ele carrega consigo, vamos dizer, um desejo inato de possuir direção e propósito na vida. Todos nós temos um senso de destino. Inclusive, tem até uma ciência que estuda isso, que é a teleologia. Não é? Teleologia, sim. A nossa redenção, um outro ponto aqui, que a nossa redenção ela nunca será plena sem respondermos ao nosso propósito. Nós temos um design. Deus colocou um design vocacional em nós. Então tem um propósito, nós temos um plano, um pacote de boas obras a cumprir nessa vida. Enquanto você não se alinha com isso, cara, olha, você pode ter dinheiro, pode ter tudo, que isso não vai te realizar. Né? Isso pode até trazer uma dose de felicidade, mas não de realização. Uma outra coisa importante é isso, né? Não é você que escolhe o seu dom, é o seu dom que te escolhe, né? Inclusive, esse dilema bíblico da predestinação, ele não tem a ver com salvação, mas ele tem a ver com vocação. Né? Quando a Bíblia fala sobre essas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então veja bem, eu não acredito numa predestinação para salvação, mas eu acredito numa Entendi. predestinação para vocação, esse design. Nós temos um design, Entendi. né? Nós temos uma área que realmente ali Deus colocou em nós uma facilidade para a gente produzir, para a gente frutificar, né? Então, vocação é uma questão de identidade. Não é o que você faz, é quem você é. Tá? Então, vocação é isso. Não é o que você está fazendo vocacionalmente, é quem você é vocacionalmente. Não é? Então, né, por exemplo, se você me colocar aí para reger uma orquestra ou cantar um hino, cara, vai desafinar tudo. Não é o meu design. Não é o meu design, entendeu? Agora, tem gente, rapaz, que o cara ele vai cantar, ele tem uma voz, não é? Aquilo tá nele, a melodia tá nele, entendeu? Igual assim, é difícil para um passarinho voar, não é, porque voar está na natureza do pássaro, né? Então nós devemos um outro ponto aqui que nós temos que granjear os talentos que nós recebemos, nos tornar mais fortes naquilo que nós já somos fortes. Não tente ser uma coisa que você não é vocacionalmente. Não é? É importante você saber quem você é e quem você não é. Não é quando perguntaram para João Batista, você é o Messias? Ele falou, não, eu não sou. Ele sabia quem ele não era. Eu não sou o Messias. Esse não é o meu chamado. Mas ele sabia quem ele era. Eu sou a voz que clama no deserto. Não é? Também um outro ponto é que responsabilidade vocacional é um dos maiores segredos da saúde emocional. Quando você tem responsabilidade vocacional, o que é responsabilidade? A habilidade de responder. Então, quando você responde ao seu chamado, à sua vocação, você desenvolve o seu dom, coloca o seu dom em serviço de outros, rapaz, sem perceber, você se torna emocionalmente saudável. Né? Que incrível. Então, inteligência e intensidade vocacional andam juntos. Tá? Inclusive, eu sempre falo assim, pessoas que trabalham pouco normalmente não gostam do que fazem. Pessoas que trabalham muito gostam do que fazem. Né? É impressionante. Né?
Então, quando você é aquele cara que não gosta de trabalhar, preguiçoso, olha, você não está fazendo o que você deveria fazer. Tem algo errado com você. Você está numa crise de identidade que pode te empurrar para o abismo de uma depressão, inclusive. Olha só, Né? incrível. Então, a gente fala sobre esse ciclo da crise existencial, não é? Que começa aí com a ignorância, né? Principalmente a ignorância do dom, do chamado, da vocação. Não é? A ignorância gera a negligência gera a passividade gera a necessidade, que gera a frustração e que gera a depressão. Aí a gente explica esse ciclo lá no livro, né? E depois eu falo o ciclo da vida realizada, não é? Quando você tem o dom, né? O dom, a paixão. Como é que você descobre o seu dom? É aquilo que você gosta de fazer. Aquilo que com pouco esforço você produz muito. Então o dom, ele gera a paixão gera uma visão, não é? Quando você é apaixonado por algo, você começa a idealizar, não é lá que eu quero chegar, isso que eu quero fazer. Você começa a ter uma visão, jovens terão visões, não é? A visão, ela gera uma missão, né? Porque quando você tem uma visão, puxa vida, eu quero fazer isso e tal, você vai precisar de um projeto, né? E esse projeto vai levar você a concretizar isso, né? Realizar isso de maneira prática. Então, a visão gera a missão gera frutificação, né? Porque quando você está fazendo, colocando o seu dom em exercício dentro de uma visão, de um projeto, desempenhando uma missão, você começa a ver frutos, vai haver uma frutificação. E a frutificação vai trazer a realização. E a realização é o principal antídoto para uma depressão. Veja bem que realização é um conceito mais elevado que felicidade, não é? Porque felicidade é efêmero. Você pode estar feliz aqui, daqui 5 minutos receber uma notícia que você ficou triste. Agora, realização não. Realização é o resultado realmente de uma missão frutífera. Você olha para a sua história, para aquilo que você construiu, rapaz, aquilo te dá uma sustentação emocional. Então, é um conceito muito elevado, né? Que coisa, pastor, o senhor está falando isso, ó. Eu sou pastor ordenado, eu trabalho na igreja, efetivamente, desde os meus 22 anos de idade. Sou pastor ordenado há 8 anos, não mais, 31, 9 anos. E é incrível, pastor, hoje eu sou pastor titular de uma igreja, e tem sido uma experiência muito boa para a minha vida, para o crescimento, para aprender, para lidar com essas situações, tem sido muito bom. Mas às vezes, pastor, eu me sinto tão feliz nos bastidores, como auxiliar, né? Quando eu preparo o ambiente para outra pessoa chegar e é interessante, o senhor está falando isso, e eu estou pensando aqui na minha vida, e eu tenho refletido isso e perguntado isso para Deus. Senhor, o senhor me convidou, me chamou para ser pastor, e esse meu chamado é para ser um pastor titular ou é para ser um pastor auxiliar? Eu fico pensando sobre isso justamente quando eu lembro eu sendo auxiliar, na realização de ver alguém, de chegar, tá lá o microfone, tá lá. Eu às vezes, pastor, até o PowerPoint do pastor eu fazia, melhorava, sabe? Para ver o evangelho sendo compartilhado pelaquela pessoa de uma forma brilhante. Agora, né? Você sabe que isso é um paradoxo tremendo, porque Sim. o pastor que tem um espírito auxiliar, ele lidera mais do que o que é titular. Porque a grandeza da liderança, é o que Jesus falou, está em servir. Quanto mais você serve, mais você lidera. Então, veja bem, assim, como que o reino de Deus funciona, né, nessa questão, porque dá a entender, o pastor auxiliar vai ser menor que o titular, porque o titular tem mais visibilidade. Nem sempre, e às vezes até muito pelo contrário. O negócio é você achar o seu dom, é essa realização. E é o que eu sempre falo, você não encontra o seu dom procurando, você encontra o seu dom servindo. Quanto mais você serve, mais você se identifica no que você tem que fazer, não é? E é isso, a gente se realiza
investindo na realização de outros. Essa é a chave realmente da vida. Que coisa incrível. Queridos irmãos, nós estamos aqui há mais de hora falando sobre depressão. Nós falamos, são tantas coisas, e tudo voltado a esse tema, de forma maravilhosa mesmo. Eu indico de novo, vou dizer, Raiz da Depressão, enfrentando o grande mal do século. O pastor Cote escreveu esse livro, e eu recomendo que você que não leu, compre este livro. Compre o livro, tá? Não vai baixar em PDF, não vai achar... Compre o livro. Você vai estar abençoando o ministério de alguém que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Inclusive a minha casa. A minha esposa deu um depoimento aí, o quanto ela foi abençoada por este livro. E eu sou grato ao Senhor, grato a Deus pela sua vida, mas grato ao Senhor, porque o meu casamento foi renovado quando a minha esposa começou a ler esse livro, porque ela começou a ter atitudes cada vez melhores. E ela já era incrível, minha esposa é incrível, minha esposa é uma doutora em história, uma mulher incrível mesmo. Hoje eu sou pai de um menininho de 3 meses, uma bênção nas nossas vidas. E ela ficou, já era incrível, ficou muito melhor. E ela começou a colocar alimentação, ela é muito disciplinada, muito didática nas coisas, professora, né? Tenente do Exército Brasileiro, então tem a disciplina já ali. E ela começou a colocar em prática o que o livro ia dizendo. E foi uma extraordinária bênção na minha família, na minha vida. Então, eu insisti tanto com o Senhor para a gente fazer essa live, porque, por 2 coisas, vai abençoar muitas pessoas. A segunda, eu quero agradecer o Senhor. O Senhor é bênção na minha vida, o Senhor é especial para mim, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, né? Mas o Senhor abençoa a minha casa. Então, a minha casa, o Senhor é bem-vindo dentro da minha casa, porque foi bênção, porque é especial mesmo. A glória é para Deus, mas a alegria é nossa, né? Então a gente pode se alegrar com isso. Pastor, dá o caminho para o pessoal chegar até o EFOL, para que outras pessoas cheguem lá também. Já fechando aqui nosso tempo, hoje nós temos assim 3 maneiras da pessoa fazer esse curso, né? Porque o módulo 1 e o módulo 2, ao todo, vão ser em torno aí de 100 horas, sabe? Então, a gente tem ele presencial, e presencial ele acaba sendo mais, né? Mais completo. O módulo 1 são 12 dias e o módulo 2, 7 dias. Né? Então, ao todo, seriam 19 dias full time. Né? E aí o pessoal teria que vir, se deslocar até a nossa base, né? Fazer inscrição lá pela internet, eifol.com.br, e ficar conosco esse tempo. A gente tem também a EIFOL videoaula. E na videoaula, o que acontece? A gente forma os diretores acadêmicos, né? Nós temos uma outra escola até para isso, que chama SCTC, o Seminário Compacto de Treinamento de Conselheiros, para quem já fez os módulos da EIFOL. A gente treina essas pessoas como diretores acadêmicos para implantar a EIFOL videoaula na cidade dela. Entende? Inclusive formando obreiros, fazendo até da EIFOL um braço da igreja, vamos dizer. Se você quiser ter a EIFOL como um braço da sua igreja, é só percorrer esse caminho, né? Então, a gente tem a videoaula, ela é presencial. Quer dizer, as aulas estão tudo em vídeo, mas aquele diretor acadêmico, ele cria um cronograma, né, estratégico, não é um cronograma fixo, né? Tem a carga horária fixa, mas aquilo que for mais estratégico para o local que ela está, né? Então, as pessoas vão até aquele local, assistem às aulas juntos, interagem, porque tem a parte devocional e a parte prática com os aconselhamentos demonstrativos, né? E também tem, agora, nós lançamos a EIFOL EAD, onde a parte prática tem que ser suprimida, né? Porque a parte prática são aconselhamentos e tal, e não tem como a gente fazer isso pelo ensino à distância. Né? Mas o pessoal que quiser ter acesso a todo o conteúdo, pegar todas as aulas,
não é? E depois, se ela quiser um contato mais prático com esse conteúdo, às vezes ela pode nos acessar, a gente acha um caminho para isso, né? Então, isso aí está disponível, essas três formas, né? A EAD, o bom do EAD, porque a pessoa faz em casa, ela fez a inscrição lá na escola, não é? Ela vai ter 6 meses para fazer todo esse conteúdo aí, digerir todo esse conteúdo. Inclusive, assim, o bom do EAD é que a pessoa ela pode assistir, reassistir as aulas várias vezes, porque as aulas são muito densas. Assim, veja bem, né, pastor Cláudio, assim, esse conteúdo todo são 20 anos que eu venho desenvolvendo, lapidando, melhorando, reinventando. Então, é um curso, vamos dizer assim, muito consistente. E é uma imersão bem impactante aí, né? Tá aí, Mas é isso. pessoal. Tá aí, pessoal. Ó, então, procure o Pastor Cote, curta lá nas redes sociais. Você pode entrar em contato com ele, pode entrar lá no site efol.com.br, eifol.com.br, e também na editora Jocum você pode comprar os livros do Pastor Cote. Ele gentilmente, está na hora do almoço dele lá, mas ele gentilmente esteve conosco até agora. E eu vou pedir ainda, pastor, que o senhor ore e nos abençoe, peça a Deus a bênção sobre as nossas vidas, e aí nós encerramos esse tempo tão especial. Vamos Muito orar. obrigado, pastor. Inclusive, só divulgando em primeira mão, né, já está na gráfica um livro que a gente usa na EIFOL, um dos livros, são vários, né? Mas o livro sobre as meditações de Josué, um livro que eu já queria ter escrito há bastante tempo, e agora, com a pandemia aí, escrevi, né? Já está na gráfica, já está saindo. Vai ser uma ferramenta maravilhosa aí para os alunos da EIFOL também, né? Porque assim, muitos conceitos que a gente ensina do aconselhamento, a gente tira tudo ali do livro de Josué. Mas vamos orar então. Só uma coisa, Miriam, Sim. Você disse aqui que pena que eu entrei agora no final. Vai ficar gravado lá, Pastor Cláudio San. Você também pode me seguir, se você quiser também. Eu sempre vou trazer uma live como essa, de qualidade. Já teve aqui o pastor Roberto Botrel, né, que está na Espanha agora, mas veio aqui pela live. Pastor Cote, outros homens de Deus estarão aqui também. Por favor, Maravilha. Pastor. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa comunhão tão gostosa, por cada vida preciosa que nos assistiu e ainda estão nos assistindo. Como ministros do Evangelho, nós abençoamos a todos, que a sua boa mão, a sua graça, o seu favor se estenda sobre todas as pessoas. Senhor, nós oramos aqueles que estão enfrentando essas aflições, essas dificuldades, que estão em problemas emocionais, psicológicos, espirituais. Nós oramos também, Senhor, pelo socorro do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. Senhor, e que essas ferramentas que foram apresentadas aqui, Senhor, e que estão disponibilizadas, que sejam poderosamente ativadas pelo Espírito do Senhor na vida dessas pessoas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Abençoa também a vida do pastor Cláudio, seu ministério, sua família, seu casamento, e abençoa também a nossa nação, Senhor. Nós invocamos a sua presença sobre o Brasil, que o Brasil possa experimentar mais do que um avivamento, uma profunda reforma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Senhora, muito obrigado, gente, pela sua participação. Deus abençoe. Um grande abraço, pastor. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E aqui a gente vai chamar de segunda parte, que é a parte que eu quero pedir para o pastor falar mais um pouco. Olha, pastor, tem tantas perguntas aqui. Nós fôssemos responder todas, mas eu sei que lá no EFOL e também no próprio livro já vai te abençoar muito. Eu quero citar um outro livro do pastor. Enquanto as pessoas estão entrando, pastor, tem um outro livro que eu li do senhor, que é O Obreiro Aprovado. Que livro incrível. E eu tenho lá em casa O Avivamento dos Odres Novos. Ainda não li, mas vou ler este livro também. O pastor escreveu... Esse livro aí, O Avivamento do Odre Novo, é uma chave realmente para a gente lidar com essas feridas da nossa sociedade, né? Essas feridas que mais gritam
e que estão lá na base os verdadeiros motivos dos quadros de aconselhamento mais desafiadores, né? Então, ele é muito voltado aí para as feridas sociais, dentro do aspecto da família, né? São alguns assuntos que eles não são muito comuns da gente ouvir falar, por exemplo, quando a gente pensa aí as consequências espirituais de um quadro de bastardia, as consequências espirituais da prática do aborto voluntário. Então, são temas bem delicados que a gente mostra aí os bastidores disso aí. Interessante. Queridos, esse livro que hoje é a base que nós estamos conversando, que é o Raiz da Depressão, olha, meu Deus do céu, olha, se a gente fosse falar, é tanto conteúdo que tem aqui, pastor, que a pessoa precisa ler, precisa anotar. Eu e minha esposa estamos pensando seriamente, pastor, em pegar o seu livro e fazer anotações para que as pessoas leiam pelo menos anotações. A gente queria que todo mundo lesse tudo, sabe? Mas assim, para aqueles que estão no momento mais crucial, a gente tem mandado até trechos do livro. Olha, leia essa parte. Olha que coisa interessante. Né? Esse é o Porque é propósito. muita coisa e é muito interessante. Então, você entre lá, Editora Jocum, Raiz da Depressão. É um livro relativamente não tão grande, no sentido de tamanho, de muitas páginas, mas é um livro com conteúdo incrível, incrível mesmo. Pastor, já que nós voltamos aqui, o senhor podia falar um pouquinho? O senhor tem alguma coisa sobre, o senhor escreve, me lembra aqui, sobre o ciclo, se não me engano, se é esse termo, ciclo da amargura, o ciclo que a pessoa vai vivendo, o ciclo da crise existencial da pessoa ali, que Sim. ela vai... Se o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, e depois falar sobre o EFOL, e depois no final, pastor, o senhor orar e abençoar as nossas vidas. Amém. Então, vamos lá. Esse é um outro capítulo do livro, né, que a gente fala um pouco sobre a falta de objetividade na vida, né? Então, esse é um outro fator fundamental num quadro depressivo que você tem que levar em consideração, tá? Que eu chamo aí a crise existencial. E esse fator pesa demais, né? É impressionante a quantidade, a enormidade de gente que trabalha, vamos até dizer assim, profissionalmente em algo que ela não gosta, né? Pessoas que estão deslocadas da sua identidade vocacional. É impressionante, não é? Inclusive, a gente hoje, assim, o nosso INSS, né, aposenta muita gente por motivo de depressão. Quem são esses? Os aposentados do INSS por depressão? Os caras que estão vocacionalmente nessa crise existencial, entendeu? Então, a tendência dessas pessoas é desgastar, é adoecer, entendeu? É um assunto bem longo, né? Mas bem, não precisa bem falar, rápido. mas eu não quero que o senhor fale tudo, não. Eu quero que as pessoas comprem o livro. Sabe, eu tenho pensado sobre isso. A pessoa precisa querer também, ela precisa lutar, ela precisa se levantar. Isso. Então, nós estamos dando uma pincelada. Se te no dia da angústia, a sua força será pequena. É o arrepender, é o metanoia, é a mudança de mentalidade, é isso aí, né? Tudo parte disso. Lá. Vá atrás, compre o livro. Muita gente, às vezes, está numa ignorância em relação a isso, né? Assim, essa questão da identidade vocacional. Esse é um assunto que precisa ser muito, muito ensinado na igreja, né? Já tem sido, né? Mas a gente precisa de pautar muito isso, não é? Então, só pontuando bem rapidamente algumas coisas aqui para a gente chegar nesse ciclo e finalizar, né? Veja bem, primeiramente, todo ser humano ele carrega consigo, vamos dizer, um desejo inato de possuir direção e propósito na vida. Todos nós temos um senso de destino. Inclusive, tem até uma ciência que estuda isso, que é a teleologia. Não é? Teleologia, sim. A nossa redenção, um outro ponto aqui, que a nossa redenção ela nunca será plena sem respondermos ao nosso propósito. Nós temos um design.
Deus colocou um design vocacional em nós. Então tem um propósito, nós temos um plano, um pacote de boas obras a cumprir nessa vida. Enquanto você não se alinha com isso, cara, olha, você pode ter dinheiro, pode ter tudo, que isso não vai te realizar. Né? Isso pode até trazer uma dose de felicidade, mas não de realização. Uma outra coisa importante é isso, né? Não é você que escolhe o seu dom, é o seu dom que te escolhe, né? Inclusive, esse dilema bíblico da predestinação, ele não tem a ver com salvação, mas ele tem a ver com vocação, né? Quando a Bíblia fala sobre essas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então, veja bem, eu não acredito numa predestinação para salvação, mas eu acredito numa predestinação para vocação, esse design. Nós temos um design, né? Nós temos uma área que realmente ali Deus colocou em nós uma facilidade para a gente produzir, para a gente frutificar, né? Então, vocação é uma questão de identidade. Não é o que você faz, é quem você é. Tá? Então, vocação é isso. Não é o que você está fazendo vocacionalmente, é quem você é vocacionalmente. Não é? Então, né, por exemplo, se você me colocar aí para reger uma orquestra ou cantar um hino, cara, vai desafinar tudo. Não é o meu design. Não é o meu design, entendeu? Agora, tem gente, rapaz, que o cara ele vai cantar, ele tem uma voz, não é? Aquilo tá nele, a melodia tá nele, entendeu? Igual assim, é difícil para um passarinho voar, não é, porque voar está na natureza do pássaro, né? Então, nós devemos um outro ponto aqui, que nós temos que granjear os talentos que nós recebemos, nos tornar mais fortes daquilo que nós já somos fortes. Não tem que ser uma coisa que você não é, vocacionalmente. Não é? É importante você saber quem você é e quem você não é. Não é? Quando perguntaram para João Batista, você é o Messias? Ele falou, não, eu não sou. Ele sabia quem ele não era. Eu não sou o Messias. Esse não é o meu chamado. Mas ele sabia quem ele era. Eu sou a voz que clama no deserto. Não é? Também um outro ponto é que responsabilidade vocacional é um dos maiores segredos da saúde emocional. Quando você tem responsabilidade vocacional, o que é responsabilidade? A habilidade de responder. Então, quando você responde ao seu chamado, à sua vocação, você desenvolve o seu dom, coloca o seu dom em serviço de outros, rapaz, sem perceber, você se torna emocionalmente saudável. Né? Que incrível. Então, inteligência e intensidade vocacional andam juntos. Tá? Inclusive, eu sempre falo assim, pessoas que trabalham pouco, normalmente não gostam do que fazem. Pessoas que trabalham muito gostam do que fazem. Né? É impressionante. Né? Então, quando você é aquele cara que não gosta de trabalhar, preguiçoso, olha, você não está fazendo o que você deveria fazer. Tem algo errado com você. Você está numa crise de identidade que pode te empurrar para o abismo de uma depressão, inclusive. Olha só, né? Incrível. Então, a gente fala sobre esse ciclo da crise existencial, não é? Que começa aí com a ignorância, né? Principalmente a ignorância do dom, do chamado, da vocação. Não é? A ignorância gera a negligência gera a passividade gera a necessidade, que gera a frustração e que gera a depressão. Aí a gente explica esse ciclo lá no livro, né? E depois eu falo o ciclo da vida realizada, não é? Quando você tem o dom, né? O dom, a paixão. Como é que você descobre o seu dom? É aquilo que você gosta de fazer. Aquilo que com pouco esforço você produz muito. Então o dom, ele gera a paixão. A paixão gera uma visão, não é? Quando você é apaixonado por algo, você começa a idealizar, não é lá que eu quero chegar, isso que eu quero fazer. Você começa a ter uma visão. Jovens terão visões, não é? A visão, ela gera uma missão. Né? Porque quando você tem uma visão, puxa vida, eu quero fazer isso e tal, você vai precisar de um projeto. Né? E esse projeto vai levar você a
concretizar isso, né? Realizar isso de maneira prática. Então, a visão gera missão, a missão gera frutificação, né? Porque quando você está fazendo, colocando o seu dom em exercício dentro de uma visão, de um projeto, desempenhando uma missão, você começa a ver frutos, vai haver uma frutificação. E a frutificação vai trazer a realização. E a realização é o principal antídoto para uma depressão. Veja bem que realização é um conceito mais elevado que felicidade, não é? Porque felicidade é efêmero. Você pode estar feliz aqui, daqui 5 minutos receber uma notícia que você ficou triste. Agora, realização não. Realização é o resultado realmente de uma missão frutífera. Você olha para a sua história, para aquilo que você construiu, rapaz, aquilo te dá uma sustentação emocional. Então, é um conceito muito elevado, né? Que coisa, pastor, o senhor está falando isso, ó. Eu sou pastor ordenado, eu trabalho na igreja, efetivamente, desde os meus 22 anos de idade. Sou pastor ordenado há 8 anos, não mais, 31, 9 anos. E é incrível, pastor, hoje eu sou pastor titular de uma igreja, e tem sido uma experiência muito boa para a minha vida, para o crescimento, para aprender, para lidar com essas situações, tem sido muito bom. Mas às vezes, pastor, eu me sinto tão feliz nos bastidores, como auxiliar, né? Quando eu preparo o ambiente para outra pessoa chegar e é interessante, o senhor está falando isso, e eu estou pensando aqui na minha vida, e eu tenho refletido isso e perguntado isso para Deus. Senhor, o senhor me convidou, me chamou para ser pastor, e esse meu chamado é para ser um pastor titular ou é para ser um pastor auxiliar? Eu fico pensando sobre isso justamente quando eu lembro eu sendo auxiliar, na realização de ver alguém, sim, de chegar, tá lá o microfone, tá lá. Eu às vezes, pastor, até o PowerPoint do pastor eu fazia, melhorava, sabe? Para ver o evangelho sendo compartilhado pelaquela pessoa de uma forma brilhante. Agora, né? Você sabe que isso é um paradoxo tremendo, porque sim, o pastor que tem um espírito auxiliar, ele lidera mais do que o que é titular. Porque a grandeza da liderança, é o que Jesus falou, está em servir. Quanto mais você serve, mais você lidera. Então, veja bem, assim, como que o reino de Deus funciona, né, nessa questão, porque dá a entender, o pastor auxiliar vai ser menor que o titular, porque o titular tem mais visibilidade. Nem sempre, e às vezes até muito pelo contrário. O negócio é você achar o seu dom, é essa realização. E é o que eu sempre falo, você não encontra o seu dom procurando, você encontra o seu dom servindo. Quanto mais você serve, mais você se identifica no que você tem que fazer, não é? E é isso, a gente se realiza investindo na realização de outros. Essa é a chave realmente da vida. Que coisa incrível. Queridos irmãos, nós estamos aqui há mais de hora falando sobre depressão. Nós falamos, são tantas coisas, e tudo voltado a esse tema, de forma maravilhosa mesmo. Eu indico de novo, vou dizer, Raiz da Depressão, enfrentando o grande mal do século. O pastor Cote escreveu esse livro, e eu recomendo que você que não leu, compre este livro. Compre o livro, tá? Não vai baixar em PDF, não vai achar... Compre o livro. Você vai estar abençoando o ministério de alguém que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Inclusive a minha casa. A minha esposa deu um depoimento aí, o quanto ela foi abençoada por este livro. E eu sou grato ao Senhor, grato a Deus pela sua vida, mas grato ao Senhor, porque o meu casamento foi renovado quando a minha esposa começou a ler esse livro, porque ela começou a ter atitudes cada vez melhores. E ela já era incrível, minha esposa é incrível, minha esposa é uma doutora em história, uma mulher incrível mesmo. Hoje eu sou pai de um menininho de 3 meses, uma bênção nas nossas vidas. E ela ficou, já era incrível, ficou muito melhor. E ela começou a colocar alimentação. Ela é muito disciplinada, muito didática nas coisas, professora, né? Tenente do Exército Brasileiro, então tem a disciplina já ali. E ela começou a colocar em prática.
o que o livro ia dizendo. E foi uma extraordinária bênção na minha família, na minha vida. Então, eu insisti tanto com o senhor para a gente fazer essa live, porque, por duas coisas, vai abençoar muitas pessoas. A segunda, eu quero agradecer ao senhor. O senhor é bênção na minha vida, o senhor é especial para mim, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, né? Mas o senhor abençoou a minha casa. Então, a minha casa, o senhor é bem-vindo dentro da minha casa, porque foi bênção, porque é especial mesmo. A glória é para Deus, mas a alegria é nossa, né? Então a gente pode se alegrar com isso. Pastor, dá o caminho para o pessoal chegar até o EFOL, para que outras pessoas cheguem lá também. Já fechando aqui nosso tempo, hoje nós temos assim 3 maneiras da pessoa fazer esse curso, né? Porque o módulo 1 e o módulo 2, ao todo, vão ser em torno aí de 100 horas, sabe? Então, a gente tem ele presencial, e presencial ele acaba sendo mais, né? Mais completo. O módulo 1 são 12 dias e o módulo 2, 7 dias. Né? Então, ao todo, seriam 19 dias full time. Né? E aí o pessoal teria que vir, se deslocar até a nossa base, né? Fazer inscrição lá pela internet, eifol.com.br, e ficar conosco esse tempo. A gente tem também a EIFOL videoaula. E na videoaula, o que acontece? A gente forma os diretores acadêmicos, né? Nós temos uma outra escola até para isso, que chama SCTC, o Seminário Compacto de Treinamento de Conselheiros, para quem já fez os módulos da EIFOL. A gente treina essas pessoas como diretores acadêmicos para implantar a EIFOL videoaula na cidade dela. Entende? Inclusive formando obreiros, fazendo até da EIFOL um braço da igreja, vamos dizer. Se você quiser ter a EIFOL como um braço da sua igreja, é só percorrer esse caminho, né? Então, a gente tem a videoaula, ela é presencial. Quer dizer, as aulas estão todas em vídeo, mas aquele diretor acadêmico, ele cria um cronograma, né, estratégico, não é um cronograma fixo, né? Tem a carga horária fixa, mas aquilo que for mais estratégico para o local que ela está, né? Então, as pessoas vão até aquele local, assistem às aulas juntos, interagem, porque tem a parte devocional e a parte prática com os aconselhamentos demonstrativos, né? E também tem, agora, nós lançamos a EIFOL EAD, onde a parte prática tem que ser suprimida, né? Porque a parte prática são aconselhamentos e tal, e não tem como a gente fazer isso pelo ensino à distância. Né? Mas o pessoal que quiser ter acesso a todo o conteúdo, pegar todas as aulas, não é? E depois, se ela quiser um contato mais prático com esse conteúdo, às vezes ela pode nos acessar, a gente acha um caminho para isso. Né? Então, isso aí está disponível, essas 3 formas, né? A EAD, o bom do EAD, porque a pessoa faz em casa, ela fez a inscrição lá na escola, não é? Ela vai ter 6 meses para fazer todo esse conteúdo aí, digerir todo esse conteúdo. Inclusive, assim, o bom do EAD é que a pessoa ela pode assistir, reassistir as aulas várias vezes, porque as aulas são muito densas. Assim, veja bem, né, pastor Cláudio, assim, esse conteúdo todo são 20 anos que eu venho desenvolvendo, lapidando, melhorando, reinventando. Então, é um curso, vamos dizer assim, muito consistente. E é uma imersão bem impactante aí, né? Mas aí, pessoal, tá aí, pessoal, ó. Então, procure o Pastor Cote, curta lá nas redes sociais. Você pode entrar em contato com ele, pode entrar lá no site eifol.com.br, eifol.com.br, e também na editora Jocum você pode comprar os livros do Pastor Cote. Ele gentilmente, está na hora do almoço dele lá, mas ele gentilmente esteve conosco até agora. E eu vou pedir ainda, pastor, que o senhor ore e nos abençoe, peça a Deus a bênção sobre as nossas vidas, e aí nós encerramos esse tempo tão especial. Vamos Muito orar. Obrigado, pastor. Inclusive, só divulgando em primeira mão, né, já está na gráfica um livro que a gente usa na EIFOL, um dos livros, são vários, né? Mas o livro sobre as meditações de Josué, um livro que eu já queria ter escrito há bastante tempo,
E agora, com a pandemia aí, escrevi, né? Já está na gráfica, já está saindo. Vai ser uma ferramenta maravilhosa aí para os alunos da EIFOL também, né? Porque assim, muitos conceitos que a gente ensina do aconselhamento, a gente tira tudo ali do livro de Josué. Mas vamos orar então. Só uma coisa, Miriam, Sim. você disse aqui que pena que eu entrei agora no final. Vai ficar gravado lá, Pastor Cláudio San. Você também pode me seguir se você quiser também. Eu sempre vou trazer uma live como essa, de qualidade. Já teve aqui o pastor Roberto Botrel, né, que está na Espanha agora, mas veio aqui pela live. Pastor Cote, outros homens de Deus estarão aqui também. Por favor, Maravilha. Pastor. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa comunhão tão gostosa, por cada vida preciosa que nos assistiu e ainda estão nos assistindo. Como ministros do Evangelho, nós abençoamos a todos, que a sua boa mão, a sua graça, o seu favor se estenda sobre todas as pessoas. Senhor, nós oramos aqueles que estão enfrentando essas aflições, essas dificuldades, que estão em problemas emocionais, psicológicos, espirituais. Nós oramos também, Senhor, pelo socorro do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. Senhor, e que essas ferramentas que foram apresentadas aqui, Senhor, e que estão disponibilizadas, que sejam poderosamente ativadas pelo Espírito do Senhor na vida dessas pessoas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Abençoa também a vida do pastor Cláudio, seu ministério, sua família, seu casamento, e abençoa também a nossa nação, Senhor. Nós invocamos a sua presença sobre o Brasil, que o Brasil possa experimentar mais do que um avivamento, uma profunda reforma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Senhora, muito obrigado, gente, pela sua participação. Deus abençoe. Um grande abraço, pastor. Muito obrigado. Fiquem com Deus.